Esse é mais um programa na cozinha com a família Freitas. O que tu acha, Carol? Ficou com Ótimo. esse nome? A gente está aperfeiçoando a cada programa, certo? E nós, que nem começamos, já estamos com convidados. Quem é o convidado de hoje, Carol? Nossa Eduarda. E aí, Duda? Duda. Vai quebrar essa timidez para falar? Até porque você vai falar da profissão que você está escolhendo e ela exige que você fale. Se comunique. Se comunique. Quem é a Eduarda? Fala para o pessoal que vai assistir hoje a gente. Quem é a Eduarda? Sou eu. Não sei, se apresenta. Você não quer ser. O que você está buscando enquanto profissão? Jornalismo. Jornalismo o quê? Esportivo. Então, se você tivesse que se apresentar, como é que um jornalista se apresenta? Hã? Estamos aqui diretamente da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu sou a Eduarda. Hã? Vamos lá, o pessoal está em casa te vendo. Já vamos soltar, filha, vamos se soltar. Para vocês que estão assistindo aí, ela já está treinando. Pode começar a treinar, Duda. Vamos embora. Treina. Quem é a Eduarda? Fala aí. O pessoal já está em casa querendo saber. Vamos? Pra falar o quê? Eu sou Eduarda. Sou Eduarda. Tenho 16 anos. Tenho 16 anos. Estudo na escola tal. Sidney de Freitas, que está aqui do meu lado, que é meu pai. Sou filha do Sidney de Freitas. Beatriz Carmo. Beatriz. Nasci em 12 de abril 12 de abril. de 2010. Ideia. É isso, tá vendo? Você tem que aprender a se comunicar e a se colocar diante de desafios que vão puxar você para cima. Não é isso, Carol? Exatamente. Carol, e no nosso bate-papo hoje, aqui eu e você, além da Duda, Sim. que ela ainda está perdendo a timidez, nós vamos falar sobre os desafios dessa família mais moderna que já vem com os pacotes, né? Assim que chama? Como é que chama, Carol? Os kits. Hã? Casado com kit. E eu vou revelar uma coisa aqui que você não sabia e que você, Caroline, foi responsável por acabar com isso. O que você não sabia, Carol? Não sei, quero saber agora. Que eu nunca quis, eu minto, até você, a minha ideia era não me relacionar com mulher que tivesse filho, tu acredita? Eu tinha um certo preconceito, já falei isso com você? Não. Por quê? Desabafo. Eu vou desabafar. Porque eu achava que eu queria ter a minha família exclusiva. Ó que loucura. Existe E eu muitas estou pessoas assim. revelando isso. Só que em algum momento eu pensei que, por que eu quero isso para minha vida se eu não entrego isso? Certo? Certo. Ou seja, eu já levava os meus kits para outra relação. Com kit gás no Celta 1.0 querendo exclusividade. Exatamente, exatamente. Entendi. Mas, na verdade, como você também vem com um propósito ali de oração, Sim. eu literalmente, quando você chega na minha vida, eu recebo tudo com grande alegria. Mas foi uma quebra de paradigma para mim. Vou perguntar para a Eduarda, você que mora hoje com a sua mãe, um pouco com a sua mãe, um pouco comigo. Não, um pouco comigo não, mas está sempre aqui. Você que está com a sua mãe e que ela é casada com outra pessoa e tem irmãos, qual é o desafio para o filho que recebe que outros irmãos assim agregados? Qual é o maior desafio? Porque quando a gente se conheceu eu era pequena. Então não teve muito. Foi tipo, morar com um amigo. Mas e ao longo Mas do teve- tempo? Sua mãe já está casada há quanto tempo? 9 anos. 9 anos? 9 anos. Entendo. Essa relação de irmandade, ela vai se aprofundando? Vai. A gente briga menos hoje em dia. Briga bem Briga menos. no início. Crescendo também, né? É. São fases diferentes. Qual é o conflito que
Um pouquinho assim. Qual é o maior conflito que existe em irmãos? Eu sei porque quando nós somos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, convívio, eu vou falar pela minha experiência. Carol não tem essa experiência porque não tem irmãos, é filha única, né, Carol? Mas morava num quintal com 700 crianças. O irmão, você já tem ali um certo vínculo, mora todo dia, não vai embora. No caso dos irmãos agregados, você tem, às vezes, o irmão não está em casa, né? Ou quer um espaço mais. Como é que é para você? Hoje em dia não tem muito isso. Mas antigamente a gente brigava por qualquer motivo. Qual era o motivo que mais levava você a brigar? Pra quem ia ficar no meio do carro. Ninguém queria ficar no meio. Ficar no meio. Não? Na verdade, a briga é pelo espaço, né? Todo mundo querendo conquistar o seu espaço. Mas eu vou contar uma coisa. A gente briga por isso. Mas eu vou contar uma coisa aqui que talvez você não lembre. Que me emocionou muito, me deu vontade de chorar. Mas você não vai lembrar porque você era pequenininha. Quando a sua mãe casou com o tio Paulo, que ela foi morar junto, você não vai lembrar, mas você veio falar assim para mim: Papai, eu quero morar com você, porque agora a casa vai ficar muito cheia, tu sabia disso? Tu lembra disso? Aí você veio, aquilo me deu, nossa, eu fiquei assim, só que eu sabia. Pô, você ama sua mãe, é óbvio que você não ia deixar de ficar com ela por causa disso. Eu, inclusive, conversei com você, né, desconstruir isso. Conversei com a sua mãe, falei para ela, olha, a Duda veio falar isso, pensa como é que você vai abordar, graças a Deus, eu e sua mãe ali sempre fomos muito amigos nesse sentido. E ela conversou, e aí no outro final de semana que você veio ficar comigo, você já veio com outro sorriso, falando, papai, eu não quero mais não. E Pensei melhor. pensei, eu acho que vai ser mais desafiador estar contigo, né? Eu acho. Não, mas o mais interessante é que eu não gostaria que você tivesse esse sentimento, porque eu acho que todo pai, toda mãe que ama o filho, não quer ver o filho passando por essas coisas, mas que também era o seu desafio. Era o seu desafio. Com relação ao carro, existia um rodízio ou o pau quebrava toda vez? Existia um rodízio que eu mentia quando era a vez de outra pessoa e eles também com certeza mentiam. Como assim? É, tipo, era a minha vez, só que aí fazia muito tempo que a gente não andava de carro. Falava, não, a vez é do outro. Aí eu mentia, eu tô aí. Não queria acertar no meio, mas a gente geralmente fazia a dedanha. É, aí, tipo, a gente ia viajar, a gente revezava. Tipo, 5 horas um, 5 horas outro. Teve uma vez que a gente foi viajar pra Minas e são 15 horas. Aí ficou 5 horas um, 5 horas o outro. Só que aí, o mais velho, ele ia e ficava dormindo de propósito pra ninguém acordar ele. Mas eu ia lá e cutucava. 15 horas dormindo ali no carro. Mas, Ele usava a fralda pra não ter que ir no banheiro. aí eu cutucava e falava, ah, não, eu não quero mais ficar no meio, não. Mas aí eu nem sei porque eles se implicavam, porque eles gostavam, um gostava de dormir apoiado no outro, porque eu tinha que ficar no meio. Se eles gostavam de se apoiar, ninguém ia apoiar ele, não. Carol, nos bastidores a gente falou aqui que ninguém casa para se separar, Sim. certo? E tu falou que não se prende a isso, não, porque Porém, depende. Se tu me perturbar, eu vou ali comprar um cigarro e não sei se volto. essa história do cigarro é muito interessante. Maravilhoso. Toda vez que a gente fala sobre isso nos cursos, teu pai foi comprar um derby e nunca mais voltou. Tem essas histórias reais, né? Amor, eu trabalho com um menino que o pai dele foi comprar um cigarro mesmo. E nunca mais voltou. Nunca mais. Mas assim, eu vou falar isso, Carol, porque eu acredito que ninguém busca formar a família e se separar. Claro que não. Mas acontece. Porque a ideia também, a gente tem que ter um equilíbrio entre a vontade de casar e se manter junto, né? Os desafios do casamento. Para o bem dos filhos, mas entender também que em algum momento aquela relação pode fazer mais mal do que bem. Concordo. Eu não vou te jogar na fogueira, mas eu acho Jogando. Não vou te jogar na fogueira, mas já jogando. porque você e eu, de certa forma, Beatriz,
tio Paulo, todo mundo passou por isso, né? Sim. Porque nós tivemos os filhos e alguma hora a gente decidiu. E eu já vi algumas pesquisas, alguns estudos que diz que pior do que a separação é você tentar manter uma relação muito conflituosa, de discussão, briga, na frente dos filhos, que isso tende a fazer muito mais mal para os Com filhos, certeza. né? Relação onde você está ali brigando o tempo inteiro, discutindo o tempo inteiro. É importante entender isso. É importante ter essa hora. Só que eu acredito que o que mais faz as pessoas talvez se separarem, e tirando até como base a nossa relação hoje, é muitas vezes você entrar numa relação ainda muito imaturo. Sim. Imaturo, uma relação sem propósito. Eu acho também que, na verdade, quando você entra numa próxima relação, você tem que buscar também ter um parceiro que seja muito próximo das coisas que você gosta. E raramente isso acontece nas primeiras. Eu acho que quando tu vai um pouco buscar com fome, você acaba atraindo coisas que naquele momento poderiam te satisfazer e depois tu vê que não era bem isso que eu queria. Então, assim, eu não sou de sair à noite, eu não sou, eu sou muito mais caseira, até porque a minha rotina é muito na rua. Então, eu sempre, assim, eu não bebo, né? Não fumo, então não adianta eu escolher um cara e achando que, e vice-versa, né? Que a rotina, ele vai mudar porque eu não gosto. E ninguém muda ninguém, né? A gente muda se a gente achar interessante. E eu acho que vai muito disso. Eu acho que quando a gente se separa, ninguém quer separar, mas quando você se posiciona a ter um novo relacionamento, tem um pouco de paciência, ainda mais a gente com filho, né? Tem um pouco de paciência, entender, pô, como é que esse cara é? Vou arrumar um cara. Eu com filhos vou arrumar um cara sem filho. Será que o cara vai ser sensível quando eu não puder sair com ele, porque um filho está doente, alguma coisa assim? Acho que vale também esse pensamento, né? Antes de você entrar na E busca. quando você fala escolher uma relação com fome, tem mais a ver de você entrar numa relação muito mais pelo desejo, né? Pelo O jogo, né? O jogo do da que pelo sedução, né? do que pelo propósito. E talvez isso seja o maior, vamos dizer assim, eu vou falar uma palavra, vou tentar achar uma palavra doce, mas talvez seja o maior perigo das relações. Você se relaciona pelo desejo. E o que é se relacionar pelo Não é desejo? que não tenha que ter. Não é, Ele não tem que ser a prioridade. não é a prioridade. Vou falar aqui o que eu penso sobre a relação pelo desejo. Você ir para uma relação por atrações físicas e paixões, né? Para aquele fogo. Eu adoro falar que paixão é sentimento e amor não. Paixão, ele é aquele sentimento que muitas vezes faz você envergar os seus valores, e por envergar seus valores, no início tudo parece uma maravilha, né, Sim. Carol? Tudo parece. Não, isso a gente está falando nós como maduros, mas a gente também fala com a Duda, né? Entrando daqui a pouco na sua vida amorosa, tendo essa ciência de quando for escolher alguém para dividir, né, seus momentos na sua fase, que seja um cara estudioso, ver como é que o cara trata a mãe, como trata os irmãos, Sim, ver como é o comportamento dele com ela, se fala alto, se grita, porque hoje tudo pode, tudo é permissivo, mas assim, isso não cabe só para a gente, não. Cabe para essa geração também, acho que é por isso que a gente tem visto tanta coisa. A oferta é muito grande, mas a gente também tem que ter um pouco de, peraí, eu gosto disso nele, eu tô com ele só para dizer que eu tô namorando porque eu comecei a namorar. Será que o que ele traz de benefícios para mim? Pô, me chama para estudar, me chama. O cara tem um objetivo na vida, o cara só quer saber de sacanagem. Porque começa o relacionamento, às vezes começa na adolescência, né? E se hoje a mulher, o homem não tem a maturidade de entender e escolher com paz as coisas, aí fica nessa guerra. Escolhe um cara que é desrespeitoso, o cara não respeita a família, não tem valores de família, enfim, complicado. Aí a gente vai ter que entrar, vai ter que bater no é cara, natural, né, Duda? é natural que a gente, quando vai se relacionar,
ainda sem uma maturidade, a gente se relacione muito mais pelo desejo, pelo impulso, pela paixão. E a natureza nessas relações, como a gente enverga tanto os valores, depois de um tempo você tem aquilo que é de praxe. Ah, no início você fazia, hoje você não faz mais. Ah, no início você me dava, hoje você não me dá mais. A paixão, ela faz isso acontecer. Ela faz com que você, no início, entregue até coisas que você não tem a ver com você. Agora vira até Flamengo. E depois que esfria, naturalmente a pessoa não quer mais fazer, porque não faz parte da vida dela, dos valores dela. Uma coisa bem legal que tem na minha relação hoje, que é a relação, sem dúvida, mais madura que eu vivo com a Carol, é que a gente começa muito com um propósito e hoje raramente a gente tem esse tipo de diálogo, né? Tipo assim, no início você fazia. Só da corrida. Só na corrida. Só atividade física. Só na corrida. Que de vez em quando eu dou uma rateada. Ia correr comigo e agora ela foge de correr comigo e se sente muito mais feliz de correr sozinha. Jesus, tá vendo, Duda? Tá vendo que não dá? Não, sou eu que busco. Não, eu comecei a fazer um crossfit. Vira pra cá, Carol. Da imagem. Eu comecei a fazer um crossfit. Não, a gente estava numa academia maravilhosa que tem aqui perto de Olha. casa. Ah, eu estou fazendo comida. O pessoal entende que eu estou cozinhando. Aí, E o que acontece? A gente estava na musculação junto. deixa eu falar depois, amor, os corpos, senão... A gente estava na musculação junto, e aí teu pai não gosta muito de musculação, e aí me deu uma opção da gente fazer um crossfit. Duda, parece que eu saio arrebentada toda a aula, é muito intenso, sabe? Mas tem um senso de coletivo muito bacana. E uma coisa que eu entendi é que teu pai usa menos telefone quando faz essa atividade, até porque nem dá para ficar mexendo. Então, é uma das adaptações que a gente faz como casal, cara, a gente abre mão de uma coisa aqui, a gente abre mão de uma coisa aqui, a gente faz junto uma coisa ali, para sempre se manter a chama acesa, né? Isso faz parte do relacionamento. Porque, como eu falei, a paixão é um sentimento, o amor, para mim, é um verbo. E verbo é ação. O amor, ele exige que você entregue. Ele exige que você pratique verdadeiramente ações que vão alimentar essa relação. Senão, não acontece. Só que aproveitando que a Duda está aqui, já está com 16 anos, e eu espero que tenha um primeiro Aqui em casa são com 30. Com 30. Quais são os desafios da adolescência, da geração alfa, da geração Z, da geração Z, mais relações hoje, cara? Tu consegue falar alguma coisa? Você já está nessa fase de descoberta e tudo mais. Como é que você vê isso? Tem tempo? Os amigos influenciam? Como é que é? Tenta explicar um pouco a sua visão. Influencia nada, porque eu acho. Tem alguns que são meio vergonhosos. Posso botar seu papai? Eu tenho. Não vou falar. Pode falar, mas não vou falar nada, não. Não, sei lá, tipo. É garoto de 16 Posso anos colocar já seu- traindo a mas namorada tá. que tem 16 também. Qual o sentido de namorar se for pra trair? É isso. Mas assim, se falta maturidade para nós que somos mais velhos, muitas vezes, imagina para uma geração mais nova. E foi o que Carol Eu falou. acabei de gravar agora uma geração que não quer aparecer no vídeo. Eu falei, ó, Bibi, vamos almoçar ali, Bibi, eu não quero aparecer no vídeo. E uma geração que quer e uma geração que não quer. É a idade. E como é que é? Fala, você não falou. Beleza. Mas e aí? Você vai deixar com que as experiências de traição de outras pessoas vivam as suas experiências? Ou você, Duda, entende que o seu momento para namorar é um pouco mais para frente? Sei lá, tipo, eu fico imaginando como seria. Eu acho muito chato. Muito chato. Muito chato. Eu tenho uma amiga, a Rosa, não podia falar o nome. Tua amiga, minha amiga. É, ela namora. E assim, tem coisa que ela faz que, tipo, obviamente, né? Tem que ficar saindo com o namorado, tem que ficar conversando com o namorado. Eu odeio conversar por WhatsApp. Eu odeio, não gosto. Aí teria que ficar mantendo contato pra manter a relação. Não gosto.
Ou seja, a Duda já veio sem. É, Ah, não, mas na verdade, amor, mas quando eu conhecer o dengo dela, vai ficar ninguém. Não, mas também que não seja aquela galera que demora a namorar, quando namora sai fazendo um monte de merda, já aparece logo grávida. A gente pode almoçar, né? isso? Claro. Que isso, não? Pelo amor de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, para você, prioridade, se preparar para a sua vida profissional ou já desenvolver essa ideia de ter uma relação? A escola, né? Maneiro, são. Outra pergunta para o pessoal que está te vendo, assistindo você aqui no nosso programa, eu e da Carol. Qual é o seu maior trauma da infância? Não sei. Andar no caveirão. Andar no caveirão. Não, Tá no caveirão. andar do caveirão não pode ter sido mais traumático do que uma palavra. Como é? Kumon. O quê? Outro dia lá na sala a gente tava falando sobre o Kumon. Ah, Falei que. Kumon. Nossa. ah, Minha primeira decepção. É. Kumon. Conta a história. A Beatriz decidiu botar no Kumon para português e matemática, certo? Não. Pulmão é o quê? Um método japonês De ensino? que você aprende com muita repetição. Isso aqui é horrível. É. Não, é porque foi assim, minha mãe falou que ia me colocar no Kumon e eu nem sabia o que que era isso, só que eu já sentia energia ruim. Aí eu falei que não queria, mas a minha mãe. Já tava com cheiro de problema. Ah, a gente foi, e naquela época eu era muito Maria vai com as outras. Então, tipo, todo mundo gostava de matemática. Então eu também gosto de matemática. Entendi. Eu só que Mesmo não gostando. matemática. Aí perguntaram, o que você quer aprender? Português, matemática ou inglês? Falei, eu quero aprender matemática, que é a minha matéria favorita. Não era. Aí me colocaram para aprender matemática. Primeiro eu tinha que fazer, tipo, coisa de mais, menos. Aí começou a multiplicação, aí começou a fração depois. Só que é muito chato. Aí eu comecei a não fazer os exercícios. E eu escondia os exercícios, que era muito chato. Só que assim, eles já faziam uma propaganda para incentivar os alunos, que era chamar outros alunos e os alunos falarem: gente, eu sei que vocês escondem os exercícios. Então, você sabe, o problema não é a gente, porque eu tenho na minha cabeça que se, exemplo, todo mundo não gosta daquela pessoa, será que o problema é todo mundo ou é aquela pessoa? Ninguém faz exercício. Será que o problema são as pessoas que não fazem exercício ou é o exercício? Faz sentido. Porém, quando nós estamos falando de educação, Horrível. eu entendo, mas quando a gente está falando de educação, não existe uma fórmula para que você diga que vai dar certo. A única coisa que eu acredito que tem que ter, que assim não pode faltar numa relação entre pais e filhos, é o afeto, a relação de carinho, de abraço, de estamos juntos. Isso toda educação precisa. Mas nós, enquanto pais, precisamos de alguma forma inserir em vocês a necessidade de assumir responsabilidades e obrigações. Porque, de certa forma, mais à frente, tipo nessa idade que você está começando a entrar, o mundo vai te cobrar. O Kumon, ele é uma leitura bem prática da necessidade de disciplina e de repetição para você aprender algo. Porque você pode ter uma única certeza na tua vida. O teu sucesso vai depender de você estabelecer uma rotina óbvia, uma rotina de entrega e de excelência contínua para que você possa viver daquilo que você acredita que vai fazer você feliz. Eu não sei se Carol vai concordar, e aqui a gente não estou falando mal dos nossos pais, porque na verdade nossos pais nos deram o melhor deles, é que as gerações antigas elas eram muito menos flexíveis com relação à escolha dos filhos. Vou dar um exemplo. É sim ou não?
Não, vou dar um exemplo. Se antigamente tu falasse para o pai de antigamente era concurso público, médico, advogado e engenheiro. Se tu não orbitasse entre Falava que a gente ia puxar a carroça. isso, falava que a gente ia puxar carroça. Então, eu vou falar de algo que me orgulha muito com relação à Duda, e aqui eu não estou passando pano, porque ela sabe que eu passei, inclusive, a cobrar mais dela hoje do que eu cobrava no passado, né? A Duda despertou o interesse por automobilismo. A Mariana Becker despertou o interesse nela de ser jornalista esportiva. Quando ela virou para mim e falou sobre isso, o que eu passei a fazer foi me dedicar para que ela, para colocar lenha na fogueira que ela iniciou. Porque se ela diz que quer, já é melhor do que você chegar com 18, 20 anos e falando, Não sei. não sei. Quero ser dançarino da internet. Aí daqui a pouco tá com 40 anos morando com o pai e com a mãe. Pelo amor de Deus, não aceito isso não. Eu vou ser. Se quiser morar com a tia, pode. Não, não aceita não. Chega um pouco mais pra cá, Carol. E a Duda, ela me surpreendeu e eu fico muito feliz. Então a gente tem conversado muito, né? Muito mais do que conversava antes, porque antes era mais jovem, mais brincando. E como eu sou um cara que construí a minha vida em cima de focos, né? E quando eu perdi, eu inclusive passei por uma situação muito difícil na minha vida. A gente recentemente teve uma conversa muito bacana, que ela está fazendo um projeto e começou um projeto paralelo. E eu falei, Duda, não concordo. Esse projeto paralelo vai tirar o foco, pô. Olha, eu acredito que tem que ser assim, assim, assim. Deixei passar, liguei para a mãe dela, conversamos sobre, entendemos que o projeto paralelo poderia vir depois, caso o primeiro não desse certo. Então, vamos colocar toda a energia nesse primeiro. Por quê? Se eu não coloco toda a minha energia, o meu foco não vai fluir. Se eu divido a minha energia com outros, é porque já tem segurança na possibilidade de que eu posso não conseguir esse principal. Aí não completa nenhum nem outro. Não completa nenhum nem outro. Não completa nenhum nem outro. É claro que talvez a gente tenha mais informações hoje, e eu acredito. Tira essa garrafa daí, amor, porque ela está atrapalhando. Me dá ela aqui. Ah, não, pode por aí, pode por aí. Eu acredito verdadeiramente que nós, os pais das nossas gerações, têm mais informações do que os nossos pais, né, Carol? Sim. Antigamente não tinha internet para você ter acesso. Nem se terminava de estudar e trabalhar. Faculdade, se você. Comigo foi assim. Com 17 anos, a minha mãe, ó, já terminou, arruma o seu emprego, se quiser fazer faculdade, tu se vira. Começar a passar currículo no shopping, né? Não, nem comecei em shopping. Comecei por indicação do meu pai numa livraria, lá no centro do Rio. Mas que ali já começou, a gente vai ter um dia falar sobre isso, sobre ser resiliente com liderança abusiva, com essas coisas que antigamente não tinha isso, né? Mas Na verdade, meu desafio mas não era tão muito. exposto, Mas começou assim, ela falou assim, olha, até aqui é comigo, a partir daqui da frente é contigo. Eu vivi isso com a minha mãe também, porque a gente teve uma vida muito família, muito tranquila, até meus pais perderem o emprego. E quando eles perdem o emprego, eu lembro da minha mãe na cozinha fazendo comida. Eu tinha arrumado a minha primeira namoradinha e ela falou: Ó, casa e comida não vai faltar, mas o que tu quiser além disso, você vai ter que buscar. Eu trabalhei em churrasquinho, em esquina, fazendo churrasquinho. Eu entreguei panfleto, eu trabalhei em lava-jato. Eu fiz várias coisas para, na verdade, sustentar os desejos de adolescente. Isso acabou acontecendo. E voltando a falar no Kumon, nunca briguei com a Duda, né? Nunca briguei com a Duda. A Duda sempre foi uma criança tranquila, diferente do irmão, que o irmão toca fogo em tudo. Né, Castão? Ele é, porra, sem palavras, mas Duda sempre foi uma criança tranquila. Mas uma vez, por causa do Kumon, foi a única vez que eu lembro de ter brigado. A única. Porque ela mentiu. Na verdade, filha, cadê o Kumon?
Vou lembrar. Vou lembrar, mas vou lembrar de uma forma Leve. leve. E eu peguei ela, na verdade, trocando a data do Kumon. O Kumon que ela tinha feito, ela estava apagando a data para botar a data daquele dia. Esse exercício durou 6 meses, só fez esse. Não, ela fez. Ela fez. Fiz no choro, né? E não, acabou que o que aconteceu? Eu briguei, eu dei esporro. Fiquei triste depois. Pô, eu não sou um cara, né, de dar esporro neles. Tu vê com o Bento aqui, eu boto no lugar, É, mas eu dei esse esporro porque eu senti uma decepção naquele momento dela estar mentindo. Só que eu entendi que eu também não expliquei. Talvez eu devesse, antes do próprio esporro, ter trazido mais ela para a confiança. Calma aí, cara. Tu não fez, tu não precisa mentir. Sim. Vamos aqui fazer junto. Eu acho que é mais muito no não te decepcionar pela própria mentira. Porque, um exemplo, ela começou a fazer uma atividade que ela não gostou, mas você tinha uma expectativa em cima dessa atividade, de ser muito boa para ela, e ela não sentiu a vontade de chegar e falar, pai, eu não gostei, não quero fazer. Só que Não. vamos avaliar, Entendi. só que vamos avaliar nossa ação enquanto pai. Quantas vezes eu conversei sobre verdade, mentira e desafios? E muitas vezes a gente não faz isso. E tem um erro que a gente comete, a gente cria filhos inseguros pelo seguinte fato. Vamos lá, vamos fingir aqui. A Duda pegou uma pedra, foi ali fora, pegou uma pedra, jogou, brincando. Essa pedra bateu, quebrou o vidro do carro. Aí ela entra, pai, tem um negócio para te contar. Fui jogar a pedra quebrou o vidro do carro. O que geralmente a gente faz? Ou fazia? Dá esporro, coloca de castigo. A criança, ela não tem um racional bem desenvolvido. Ela é associativa. O que ela vai associar? Se eu fizer merda, eu vou ficar de castigo. Quando eu falo a verdade, não, ela associa. Se eu falo a verdade, Você punir. eu fico de castigo. Então, nós pais, muitas vezes, punimos a verdade. A gente. Qual seria o certo? Pai, quebrei o vidro do carro. Olha, quebrou? Beleza. Vamos atrás do dono, porque é responsabilidade nossa consertar esse dano. Eu não posso punir a verdade. Porque Até porque não fez de propósito, né? se eu puno a verdade, eu literalmente estou inibindo o meu filho de entender que a verdade é algo que tem que ser louvável, que tem que ser Ó, eu vivi aplaudido. Eu vivi uma experiência com a Isabela agora. Ela me ligou. Na verdade, de antes, eu sempre falei para ela, falei assim, olha, eu não tenho como tomar partido ou comprar o teu barulho numa situação se você não me falar a verdade. Porque se eu for na escola, você me contou uma coisa e for completamente diferente do que você me contou, eu vou ficar como mentirosa e eu ainda vou te arrebentar quando eu chegar em casa, porque o português é bem natural assim. E aí, a gente tem um lance de, eu falei assim, qualquer coisa, independente que eu não goste, você vai me falar. Ela me ligou, uns 15 dias, isso ela me ligou, ela, mãe, tirei zero. Ela sempre fala assim, que tira uma nota ruim, mas quando pega a prova, a nota é boa. Aí ela me ligou e falou, mãe, eu zerei em matemática. Ela nunca zerou em matemática. Aí eu falei assim, pai, eu falei, zerou como? Pai de brincadeira. Ela, não, mãe, eu estou falando a verdade. Eu zerei em matemática. Eu falei, mas o que que aconteceu que você zerou? O que que aconteceu na prova antes do pau quebrar? Ela, mãe, eu fiz a prova. Eu fiz. Difícil, não tá? E aí ela falou assim, mas eu fiz a prova e não foi só eu que tirei, não. Muita gente tirou muita nota baixa. Peraí. Então esse desafio não foi só dela, porque se toda a turma tira 10 e ela tira 0, e aí, que é problema dela. Mas aí eu fui, chamei ela e liguei para a explicadora dela, que é maravilhosa, a gente conversou lá, Carol. Aí ela me falou, mãe, vou falar uma verdade. Nessa matéria a gente estava zoando e eu não prestei atenção. Mas quando a Marluce me explicou e eu fiz na explicadora a prova, eu consegui desenvolver. Então, eu não puni
Porque ela falou a verdade. Mãe, tirei 0 porque eu não prestei atenção, ou enfim. Então eu achei isso muito bacana nela, de ter, Ai, meu Deus. ter tido a coragem de me falar a verdade, eu falo isso com ela. Se você sempre falar a verdade para mim, eu gostando ou não, mas a verdade é a única, a gente tem um laço de parceria e amizade que sempre que você precisar de mim, você me falar uma coisa, eu vou acreditar naquilo. Agora, quando já começa, não, eu vou mentir porque minha mãe vai ficar chateada, pô, eu vou ficar mais chateada pela mentira do que se você tivesse me falado a verdade. Aconteceu lá na rua, ela foi brincar na casa de uma colega, os amigos na rua estavam brincando na rua e o cara falou que o garoto tá com a pedra no carro dele, na casa dele, alguma coisa assim. Eu falei, Isabela, o menino tacou ela, mãe, ele não tacou. O moço viu a gente brincando na rua e ele não tacou, a gente tem câmera. E aí eu acreditei, porque assim, eu falei pra ela, a partir do momento que você falar uma mentira pra mim, acabou. Não existe mais confiança. Então eu acho que a gente tem que ter como pai, ainda mais nessa geração, eu levo, eu busco, eu quero ver quem é, eu quero conversar com a pessoa, quer dormir aqui em casa, pode dormir, mas eu quero conversar com a mãe para saber se a mãe sabe. Então assim, eu procuro estar mais próxima ao máximo possível para que tenha sempre essa confiança. É sempre. Nossa, vai falar, aconteceu, vai me falar? Não, vai ter momentos que ela vai, peraí, tá? Mas eu acho melhor falar. Porque existem as duas vertentes. Ou ela vai me falar, por mais que o pau cante, mas eu vou apoiar, porque o pau vai cantar de qualquer forma, agora ela que vai escolher. Se vai ser o pau cantando de uma forma mais amorosa, ou o pau vai quebrar de uma forma que o pau tem que quebrar. Eu vivi isso com Duda, e eu acho que tem os dois lados, né? Que com a Duda, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso neles. Ela assumiu responsabilidade, falou, ó, não estudamos. A Duda teve uma situação dessa no inglês, lembra? Ai, todo mundo tirou nota baixa, o professor é ruim. Calma aí, calma aí. A professora ser ruim é um problema da professora. Tu tirar nota baixa é um problema teu. Se a professora é ruim, responsabilidade tua, chegar no teu pai e na tua mãe, ó, a professora não está conseguindo, não tem uma boa didática, Tô eu sentindo não estou sentindo dificuldade de aprender, eu preciso de ajuda para essa matéria. Agora, quando você percebe que aquilo não é bom e você usa a justificativa para o seu fracasso, é inadmissível. É inadmissível. E nós temos que gerar esse tipo de inteligência em vocês. Porque é natural que na nossa vida a gente queira culpar. Estava falando com você ontem, né? E você, em algum momento na sua vida, vai questionar o teu pai e a tua mãe. Mas o problema é teu, não é teu pai e tua mãe. Culpar pai e mãe atrasa a tua felicidade, teu sucesso financeiro e destrói tua saúde. Isso é fato. Eu não sou perfeito, mas eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz o melhor que eu podia. Eu posso morrer hoje com a certeza de que eu dei o meu máximo. E não adianta, porque a gente também tem que entender, porque senão às vezes os filhos escravizam a gente, Sim. culpando a gente. Eu tenho minha mãe que em alguns momentos da minha vida eu culpei muito ela por algumas situações que eu me coloquei, que eu me Mas criei era na mais minha fácil vida. culpar ela. Mas a minha mãe, uma sabedoria divina, falava assim, cara, eu não vou carregar isso não. Não é meu, não. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio na educação. De... Na verdade, pra gente também hoje, porque assim, a gente vem de uma geração. Amor, vou lavar porque você sabe o que eu vou sair. Mas está muito sumido. Vou voltar. Vai ser. 39 minutos, a gente termina com 45. E aí o que acontece? Tô terminando aqui já. Vamos conversar. É... Porque... Nossa, não, a nova geração foi muito Rapidinho. A rígida. ideia para convencer a Carol é ser o mais natural possível. Se ela parar para ser Fátima Bernardes, ela não Não dá pra mim. vai comprar cigarro, Dora? E Carol fumava derby, não fumava derby? Derby nunca, derby não. Free light.
Graças a Deus não fumo. Porque uma coisa que eu não ia fazer era estar com ela, porque cigarro não dá. Fala, Carol, o que você estava falando. Um dos desafios que a gente tem, tenho, né? Porque minha mãe não morreu. Minha mãe era assim, não me acompanhava em nada na escola o ano inteiro. Ela não ia, ela não me perguntava se eu tinha prova, mas o boletim do quarto bimestre ela ia buscar. E se de alguma forma aí ela visse, não agradasse ela, se eu passasse direto, ok, mas se eu ficasse de recuperar. Tu ficou uma vez? Uma vez eu fiquei por meio ponto em matemática. Meio ponto em matemática. O professor não me deu. E falou para mim que não deu. Ele poderia ter dado. Faltando um 10. Ele não deu. Mas a minha mãe, eu fiquei com ódio dele, eu comecei a falar mal dele. Minha mãe, tu teve esse meio, um ano inteiro para recuperar. Mas isso ela falando daquela forma didática. Você teve um ano inteiro para. Sabe que a gente apanhava assim, por sílabas, né? Tu não apanhava por sílaba, não? Confesso que eu apanhei muito mais do meu pai do que da minha mãe. Não, Mas meu pai, pai não. ele sempre deu a palmada educativa, aquela que é só na bunda. Ah, minha mãe não te Eu dava. não lembro, mas eu só lembro de ter sido espancado pela minha mãe uma única vez. Que foi, a gente estava em Maricá. Isso. A gente estava em Maricá e a gente vai trazer minha mãe aqui para falar sobre isso. A gente estava em Maricá e era Páscoa. Aí tinha o Judas lá, né, que malhava Judas. Veio eu e Guilherme, um primo, que é padrinho dela, e a gente começou a rodar Bombril. Rodar Bombril. Quando começou a rodar Bombril, minhas tias. Ô, Sueli, olha o seu dia aqui fazendo besteira, Sueli, fazendo besteira. Meu irmão, daqui a pouco ela veio lá de dentro, eu costumo brincar, ela fica magoada quando eu falo. Ela veio e fez assim. Tipo UFC. Aí eu caí lá no quarto, ela foi me espancando aqui no quarto. Aí eu caí na cama já para dormir. Aí o pessoal da casa, tira o Judas. Tira o Judas daqui que já foi malhado. Eu sei que não malharam o Judas. É a única vez que eu lembro de ter apanhado. Mas vai eu vou gastar aproveitar, inclusive... Ué, não, fala, pode. Não pode. O que você quer falar? Minha mãe nunca me bateu, só que é porque o olhar da minha mãe já é. A minha mãe também. A minha mãe. Ainda mais. Esse assunto. Eu ia abrir esse assunto. Vira para cima, Carol. Senão fica para baixo. Não, a coisinha tá aqui. Eu ia abrir esse assunto. Carol, hoje existe até lei anti-palmada. Ah, não tô nem aí, eu vou presa. Tô nem aí. Deixa, mas... Você viu rapidinho uma reportagem? Tá. Eu vi uma reportagem de uma mãe. Eu achei para falar sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Eu achei interessantíssimo. Uma assistente social chegou de madrugada na casa com uma. Eu, assim, só peguei um corte, né? E aí a garota, a menina adolescente sumiu, ela chegou em casa de madrugada, não sei, junto com uma assistente social. Provavelmente ela estava em algum lugar, enfim. Aí a assistente social veio tipo acusar a mãe. Que a mãe deixou a menina solta, não sei o quê. Aí, cara, a mulher com uma sabedoria, ela falou assim: Não, não deixei minha filha solta, não. A senhora sabia que eu saio de casa 4 horas da manhã para trabalhar? A minha filha estuda numa boa escola, ela tem tudo, ela tem plano de saúde, eu me mato de trabalhar. Então, isso é uma escolha dela estar onde ela estava, porque eu não quero minha filha solta. Eu nem sabia que ela estava lá, ela disse para mim que estava em algum lugar. E aí, ela acho que queria bater na filha, queria fazer alguma coisa. Tinha batido, inclusive. Aí a menina falou: Mas quem manda aqui dentro da minha casa sou eu. Então, se eu tiver que ir presa, eu sou totalmente essa mulher. Eu vou presa, mas eu vou meter-lhe a porrada nela. Então, deixa eu trazer de uma forma... Claro, de uma forma educativa, né? Não, porque assim... Não é. Eu tô brincando com relação à minha mãe. Eu apanhei e tô viva. Duda, eu nunca batia na Duda, a Beatriz também não. Mas não acho que sou melhor do que meu pai e minha mãe, porque eles me bateram na bunda.
Não acho. E eu acho que as pessoas confundem, a ideia da lei da palmada do pai não poder bater mais no filho no seguinte: um negócio é a palmada educativa dentro de um contexto que a gente viveu e estamos aqui e só Uma estamos geração aqui completamente diferente. porque vivemos. Apanhamos. Mas a gente está falando, a gente tem que saber separar, que é o que meu pai fala. Eu nunca cheguei da rua bêbado e descontei frustração nos meus filhos. Uma coisa é o pai que acha que tem que dar uma palmada e deu dentro de um contexto de educação, e a outra é o pai ou mãe frustrado que enche a cara, chega em Na casa. verdade, a gente não está levantando bandeira de nada. A gente está falando sobre as nossas experiências, o que deu certo para nós e o que não deu. Sim. A minha mãe trabalhava sempre muito fora, era muito estressada. A minha mãe tinha o costume, sim, de ter aquela palmada silábica. Minha mãe tinha. Se a palavra fosse grande. Constitucionalissimamente era um beijo e porrada. Mas ela também tinha um olhar que ela só olhava para mim e eu entendia que hoje existe menos esse lance da palmada educativa, né? Porque a gente hoje se comunica melhor com os filhos, eles têm uma liberdade, é uma outra etapa. Acho que a gente fica mais tempo com os filhos do que. A gente consegue acompanhar melhor. Antigamente eles só trabalhavam, a gente só via pai sábado e domingo. A gente era criado por terceiro, e terceiro educava a gente como dava. Eu fui criada no quintal com a minha tia, que era severa tão quanto a minha mãe. Ela não era tanto de bater, mas ela tinha um olhar assim, parecia um chicote. A minha mãe é assim. E a gente foi doutrinado assim. Então, como na nossa educação foi certo, cabe a nós com os nossos filhos. É lógico que eu amo a minha filha e vou criá-la da melhor forma e não vou querer. Eu quero que ela seja, no mínimo, tenha o mínimo de educação que eu tive. Ah, é certo ou não? Cada um dentro da sua casa sabe o que é certo ou não, que cada um, quem pariu São Mateus, que vale. Eu tenho o seguinte metodologia com a minha filha: extrema verdade. Sou de bater nela toda hora, não, mas já bati já, quando houve necessidade já. Para ela entender que às vezes esse excesso de amorosidade que nós temos confunde um pouco. Não, minha mãe é tipo meu brother. Eu vou, tá, não me trata como mãe, então às vezes eu me posiciono como mãe, aquelas mulheres antigamente que. Não, tem que ser. Entendeu? Mas é a minha forma de educar e eu tenho uma filha que é ótima, me entrega boas notas, não me dá trabalho, tem seus desafios da adolescência, mas. É isso, Duda. Você, olha. Pai nunca foi de brigar muito, mas quando é para militar também, eu falo, calma aí, Duda. É isso. Eu fico feliz. Duda sempre, tu conhece, né? Sempre foi essa criança, foi uma criança, agora já é uma adolescente, mas foi uma criança que não deu muito trabalho. Mas lembra a primeira vez que tu mentiu para tua mãe, quando tua mãe mandou arrumar o quarto e você empurrou tudo para baixo. Eu lembro cada detalhe da tua vida que ela me ligou para falar. E você empurrou os brinquedos para baixo da cama e meteu o pé. Mas fala, Duda, sobre esses desafios do pai que de repente nunca apanhou. Fala aqui. Tua mãe só resolveu com os olhares. Até hoje é assim. Puxar assim, de puxar, mas pior mesmo é um olhar. Eu prefiro que minha mãe brigue do que só me dê E um olho. olha, porque tu não sabe o que vem depois, né? A situação tu contou que tua mãe te olhou, você... É porque a minha mãe, ela fala muito firme. Aí às vezes eu fico magoada porque ela só tá brigando assim, só discutindo. Sim. Eu falo, porque você... Mas Eu sou sensível. muita existe eu acredito que essa firmeza que tua mãe tem, que eu acredito que eu também tenho, que a gente se dá muito bem, nunca foi nunca foi de vacilar muito, mas o pouco que eu já tive que ficou, né, tipo assim, não precisa falar, aí já vem, ai pai, mas você também. Então, às vezes é uma vez só e tá bom. Mas a gente sempre teve um diálogo muito bom, né? A gente teve a interação muito livraria. Ser parceiro, né? Nunca deu trabalho nesse sentido. Então, foi o que ela falou, ela não tem nem muito saco para interagir, então Eu? não dá muito trabalho. WhatsApp, essas coisas. Tá. Só que eu não queria fazer. Eu queria trazer uma coisa aqui, Carol, que namorar coach é sempre um problema, né? PNL, comportamental. Que a gente tem que tomar um cuidado, e talvez espero que sua mãe não veja, que A minha.
você conta, né, que muitas vezes eu vou falar isso. Ela vai ser a primeira a assistir, depois tu se vira com ela. Eu vou falar isso porque a gente é tema de nossa conversa como casal, Sim. porque eu como um profissional de comportamental, treinamento comportamental, eu consigo perceber algumas coisas, né, Carol? Sim. Que eu falo, cara, isso vem daí. E Carol tem um pouco da insegurança na hora de falar, trazer alguma coisa. E numa conversa, olha que interessante, isso pode servir para vocês. Numa conversa que a gente estava tendo, ela começou a contar que quando ela fazia merda, ela tinha medo de ir para casa. Por quê? O primo não apanhava e tu acabava Na apanhando. verdade, no meu quintal, né? Que eu ia pra casa. Deixa eu só contar isso para você terminar. É, ele não, minha tia nunca foi Ou seja, a Carol, como ela sabia que ela ia apanhar, querer dormir no quintal. então, o que ela fazia? Acabava segurando. E hoje eu percebo em alguns momentos que ela fala isso. Eu falo, cara, não precisa. Chega e fala. E uma das coisas que fez a gente até. Em alguma, eu vou falar briga, mas ele não gera tantas brigas. Eu vou falar que me gera uma. Me incomoda. Nela era aquele negócio. Eu vou. Não vou. Acho que vou sair. Vou sair. Então ela é insegura para falar para mim que ela não vai comigo. Vou dar um exemplo, tô dando um exemplo. Não vou subir paradas. Vamos dar um exemplo de Araras. Um mês antes, vou contigo para Araras. Aí começa. Acho que vai ter coisa antes de Araras. Aí no dia ela não vou para Araras. Ou ela vai. No início isso me incomodou bastante. Mas quando eu percebi que havia insegurança, a vontade de agradar, mas a insegurança quando eu não posso, eu comecei a ajudar ela. Falei, Carol, dá para ir ou não dá para ir? É sim ou não? Ela, não dá para ir. Tudo bem, não vou ficar chateado. Beleza. E a gente começou a consertar isso. Conta um pouco, Carol, como é que era essa história? Ah, cara, eu tenho que trazer esse meu primo pra cá, que era uma merda em cima de merda, né? E a gente morava no quintal, a gente foi muito criança, né? A gente foi criança raiz real. E aí o Leandro, a gente até hoje, assim, a gente junta, a gente ri, assim, a gente se olha, a gente já ri, porque sempre foi assim. E quando a gente começava a rir, já sabiam que vinha alguma merda, porque o Leandro sempre foi muito arteiro. E eu embarcava na merda do Leandro, só que o Leandro não apanhava. E quando chegava a mãe do Leandro, contava as merdas que a gente fazia, ela não batia nele, mas eu apanhava. Então, às vezes, não, Leandro, eu não vou brincar contigo hoje, porque ontem tu fez aquilo ali e eu apanhei. Um exemplo. Duvida tu fazer isso daqui? Aí teve uma vez que ele tacou fogo no meu braço. Não, eu queimei o braço dele com ferro, ele tacou fogo no meu braço. Eu fiquei uma semana usando blusa de mão, um calor em Bangu, eu com os cabelinhos queimados e com uma bolha que aí eu escondi, porque se minha mãe soubesse que ele tinha me queimado, eu ia apanhar. Antes eu tivesse apanhado, eu fiquei uma semana com muito calor. Mas a gente fazia muita besteira, mas assim, a gente tem muita história assim, de besteira junto. Mas o dilema lá em casa era, por exemplo, a minha mãe tinha crises fortíssimas de enxaqueca, a gente estava brincando num bar de madeira que a minha tia tinha, aí no final de toda a brincadeira a gente sempre brigava, era certo da gente brigar. O Leandro, ele é assim até hoje, ou é o que ele quer ou tu não faz, eu sempre cedia, mas às vezes eu não queria ceder, aí ele chuta, minha mãe chegou e falou assim, Carol, eu tô com muita enxaqueca, eu vou deitar, não faz barulho não, e a barraca de madeira estava na janela do quarto da minha mãe. O Leandro chutou. Eu falei, Leandro, eu vou apanhar da minha mãe. Aí a gente começou a rir, porque eu já sabia que eu ia apanhar. Se acabou a brincadeira, era 8 horas. Deu 10 horas, eu não queria entrar em casa. E minha mãe na cozinha me esperando para entrar. Quando minha mãe entrou, minha mãe me arrebentou. Achou um pedaço de madeira, me arrebentou. E aí ela fala disso até hoje, né? Das metas que a gente fazia. Mas minha mãe era muito impaciente. Minha mãe trabalhava muito, né? E tinha crises severas de enxaqueca. E aí hoje eu entendo, às vezes você está com enxaqueca, você não quer barulho, você não quer luz forte. Hoje eu entendo total, mas foram desafios da maternidade. Mas foi maravilhoso ser criado no quintal. Para a gente encerrar, antes de encerrar, na verdade, eu falei sobre esse problema de insegurança que esta experiência pode ter gerado, e aí muitas pessoas devem estar pensando assim, tá vendo? Os pais fez isso por causa da culpa do pai que batia. Ó, não é, porque de qualquer maneira
vão existir outros tipos de falha ou insegurança, porque não é o que nos acontece, é como a gente interpreta aquilo que acontece. E pai e mãe não tem culpa nenhuma. Qual é a única função de pai e mãe? Tu sabe? Aprende essa para tua vida. Qual é a única função do pai e da mãe? Chuta um. Educar? Tu já sabe? Eu já sei, não vou falar. Então não fala. A única função do pai e da mãe é dar a vida. Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa pode dar. Então, função de pai e de mãe é dar a vida. O filho que nega o pai e a mãe nega a própria existência. Tem problema com relacionamento, tem problema na vida financeira, tem problema de saúde. Por quê? Ah, mas minha vida seria melhor se fosse outro pai. Não seria você. Se fosse outro pai ou outra mãe, você não existiria. Nós três que estamos aqui, vocês que estão assistindo a gente, vocês só existem porque aquele homem e aquela mulher, naquele momento, te deu o dom da vida. E pai e mãe têm a figura divina, porque é através de pai e mãe que Deus dá o fôlego de vida para nós. Então, não culpe seus pais por nada, porque eles te deram aquilo que você tem de mais importante que a sua vida, e é obrigação sua honrar a sua existência, tendo a melhor vida que você pode ter. E você começa a destruir a sua vida quando você aponta dedo para pai e mãe, dizendo que se fosse assim, assado, você seria uma pessoa melhor. Não é, você não é uma pessoa melhor, simplesmente porque você escolhe culpar pessoas que verdadeiramente te deram a vida. Para a gente encerrar, faz sentido o que eu falei? Aí daqui a pouco, meu pai... Não é possível. Brincadeira. Para encerrar, 2 lições que, cara, você percebe que fizeram muito sentido para a sua vida. Uma boa e uma experiência ruim, tu consegue já hoje, com 16 anos, perceber isso? Duas lições que estão na sua cabeça. Porque, por exemplo, com 14 anos eu lembro a minha mãe falando, você vai ter que trabalhar para conquistar o seu. Isso me marcou. Existe já alguma experiência que te marca e que te faz, porra, é isso, eu tenho que ir na direção, é nessa direção porque vai dar certo. Teve uma vez que minha... Eu não lembro qual foi... Não, mentira, eu lembro, mas é melhor não falar. Qual foi o contexto que minha mãe falou de que existe o trabalhar para sobreviver e o trabalhar para viver. Que, tipo, trabalhar para sobreviver é você conseguir o mínimo. Tipo, você ter um lugar para morar, você ter comida, você ter coisas básicas que o ser humano precisa para ele sobreviver. Subsistir praticamente. Tipo, você só. A única. Eu fiz até um trabalho que eu citei isso, que a única coisa que você faz é pra sua sobrevivência. Você não faz nada porque você. Pra algo que você quer. É só porque você tem que sobreviver. Aí o viver é tipo a gente conseguir viajar, você conseguir trabalhar pra ir viajar, pra fazer outras coisas pelo próprio prazer, não simplesmente porque você precisa daquilo. Essa é uma lição que faz você para o seu futuro e perceber, cara, eu não vou sobreviver, eu Quero conquistar coisas maiores. não vai ser contigo. Pode escolher o que não quiser, desde que você busque a excelência. Porque às vezes a gente vai buscar e vai falar, o outro é privilegiado. Se tu for bom, tem espaço para você. Faz sentido? Quer deixar um recado para a gente encerrar esse programa? Uma coisa que quando a Carol tá falando de prova, eu lembrei que toda vez que eu vou mal em uma prova, eu já aviso a minha mãe, fui mal. E aí eu dou uma perspectiva de nota que é sempre abaixo do que eu tô pensando, porque aí caso eu tire uma nota horrível, Deixa a gente preparado. já sabe. Isabela também fala. Outro dia eu fiz prova de física, eu falei, mãe, eu vou tirar 4. Tinha certeza que ia tirar 4 de 10. Falei, mãe, eu vou tirar 4. Ela, meu Deus, tá. Aí chegou a prova, eu tirei 6. Aí minha mãe não ficou brava, porque eu avisei que ia tirar 2 a mais, tá no jogo, né? Isabela também chega. Como é que foi a prova? Foi tranquila. Como é que foi a prova, mãe? Não fui bem. Teve uma que eu chutei, assim, é o que a gente fala. Quando a gente tem uma amiga, porque quando a gente gera um filho, a gente cria expectativas nele, né? De sucesso, a gente apoiar, né? Fazer coisas que os nossos pais não puderam fazer. E hoje a gente tem
um salário diferente dos nossos pais, a gente consegue administrar vocês de uma forma melhor, sempre um lado melhor. Então, quando a gente tem confiança, e também isso vai muito de nós gerar essa confiança em vocês. Eu acho muito importante. Mãe, não fui bem. E nem sempre a gente vai bem. Às vezes no trabalho a gente não foi bem, às vezes, né? E a gente tá para ter uma troca. O que que você não foi bem? Eu conversei com a Bela. Falei, Bela falou, mãe, tirei 0, zerei. Ela se sentiu muito mais decepcionada com o 0 do que eu. Ela se sentiu decepcionada. E ela foi justa, mãe, não prestei atenção. Falei, você precisa de alguém que te ensine matemática melhor, ciência? Ela, não. A minha professora, a Marluce, me atende e eu preciso realmente prestar atenção na matéria. Eu vi a prova também, eu nunca fui muito boa em matemática, então eu achei a prova dificílima. Mas depois ela falou, eu refiz a prova e tem coisas realmente, mãe, que eu dei mole. Então, quando a gente tem esse voto, a gente trabalha com a confiança, com a parceria, com o amor de mãe e filho, tudo flui melhor. Até o seu desenvolvimento profissional, as suas conquistas profissionais são melhores, porque você tem uma base, você tem uma mãe que está ali torcendo por você, que não tem pai que não quer o futuro melhor do filho, do que a gente. A gente torce, a gente investe. Então, quando a gente chama atenção, a gente briga, é sempre buscando o melhor. É claro que às vezes a gente perde a cabeça, a gente fala sobre essa palmada, mas hoje em dia muito menos do que a gente apanhava, né? Hoje a gente tem recursos melhores. Tem criança que tem adolescente que faz terapia. Nossa terapia era uma colher de pau no lombo e estava curada. Ainda mais que minha família da minha mãe toda é nordestina, então o pau quebrava mesmo. Mas assim, somos unidos, nos amamos, entendemos que aquilo foi um processo que a gente errou, então a gente tinha que passar por aquilo. Então a gente hoje, os desafios dos pais da geração Z é trazer essa confiança, é mostrar que lá fora não é melhor do que o seio do nosso lar, a amizade da sua mãe, do seu padrasto que convive com você, do seu pai que convive com você, dos seus irmãos, entendeu? Então, tudo que a gente busca hoje é que mantenha esse Mas também criando o filho para a vida. a vida. Desde 18 anos não me pede mais R$ 1, hein? Vai comer paçoca no Tô trem. doido para acabar, falta 2 para parar de pagar a pensão. Tu acha, Dani? Cara, eu vou encerrar porque senão a gente Eu tem. preciso sair. Não, mas com relação. Gente, eu preciso sair. Eu vou encerrar. Vai ter que sair. Mas só para você entender o negócio que você falou dela se sentir decepcionada, mas eu vou deixar para conversar isso com meu pai mais profundamente quando ele estiver aqui nesse programa com a gente. Quando eu repeti a primeira vez, meu pai falava: eu nunca repeti. Não admito que meus filhos repitam. E quando eu repeti, eu lembro que eu estava soltando pipa na quadra do condomínio. Meu pai chegou, falou que eu tinha. Ele que foi pegar a nota, ele falou que, que eu tinha repetido. Ele virou as costas e foi embora. Eu vejo a cara de tristeza dele. E ali, cara, me gerou uma decepção que eu falei assim: eu nunca mais vou repetir. E eu nunca mais repeti, nunca mais. Eu criei uma responsabilidade por causa dessa dor, da decepção muito grande. Mas vai ser um tema para conversar com o Charutão quando ele estiver aqui. Filha, beijo. Beijo da beijo. Obrigado por participar. Este foi mais um bate-papo na cozinha com a família Freitas. Outros convidados virão. Teu pai, será que teu pai senta aqui? Cara, meu pai sabe o que ele vai falar, né? De 18 anos de serviço no Exército que ele ficou 1 ano. Mas ele vai ser medo. Gostado? A gente volta no próximo programa. Obrigado, Carol. Obrigado, Duda. Um beijo, força e honra. Beijo de gordo, ó. Vamos. É mesmo.